Olá, boa noite para todo mundo que está aí do outro lado. Boa noite, Purnina Lovato. Boa Oi. noite, Sandesh Ferrari. Aqui estamos nós no astrologando mais importante, em geral, de todo o ano que se inicia, no ano que começa, pelo menos a nível astrológico, né? Em breve. Estamos ainda no dia 12, estamos fechando uma historinha, mas a gente já está aqui em clima de Réveillon, clima de Ano Novo, clima de fazer coisa nova. Então, bora seguir? Perfeito. Feliz ano novo astrológico para todo mundo. Feliz ano novo para todo mundo. Boa noite, Fer, boa noite, Sam. Boa noite para as pessoas que estão aí ao vivo com a gente. Muito bem. Então, já que a nossa proposta é falar desse início, né? No início do ano a gente tem um signo específico, não é mesmo, Sam? Ou pelo menos essa roda astrológica maravilhosa sempre começa a partir desse ser de cornos arredondados, né? Uma cara de força, de presença. Então, estamos aqui, eu, Fernanda Vidigal, Sandesh Ferrari e Purina Lovato, no Astrologando de março de 2023, falando do ano novo astrológico, inclusive com aquelas demandas, né, meio difíceis, porque tem umas discussões, mas a gente vai chegar lá. Então, essa belezura que a gente traz aqui hoje é para já homenagear antecipadamente, porque ele só entra dia 20, não é? Mas antecipadamente a gente já faz reverência, né? Abaixa a cabeça, bate cabeça para Áries, essa força gigante. A gente está deixando para trás o universo pisciano, estamos no finalzinho, estamos terminando, estamos de olé, mas estamos deixando peixes para trás e tudo aquilo que a gente conversou no astrologando anterior. E tocando para frente com algumas novas dinâmicas. Uma delas é as 3 cartas. Então vamos lá. Como a gente já combinou nos últimos astrologandos, você que está aí do outro lado, pensa no seu novo ano. Esse novo ciclo de 365 dias e um tantinho, não é? Esse novo ciclo solar, onde o Sol vai dar a volta pelo cinturão. Então, escolhe um número, ou o número 1, ou o número 2, ou o número 3. Reserva aí tua escolha, não muda não. Fica com ela, assim, pensa no número e garra ele, guarda aí no cantinho, que os oráculos que a gente for abrindo, né, você já sabe que a sua resposta ou é 1, ou é 2, ou é 3. Beleza? Muito bem. Chegamos ao novo ciclo anual do Sol e lá vamos de Áries como iniciador desse processo. Viva a energia revigorante. A virada de chave do ano novo astrológico parte de bases astronômicas e se relaciona com o equinócio da primavera, no hemisfério norte, e de outono, no hemisfério sul, que acontece por volta de 20 e 21 de março. Esse é o momento em que a chave solar finalmente vira, abrindo caminho para o novo ciclo, o retorno do Sol a Áries, completa o ciclo astrológico e traz a necessidade da renovação. O ano finalmente começa e é hora de se mexer e ir atrás das resoluções prometidas, ou seja, é o momento de levantar a poeira, dar a volta por cima e sacudir. Não é não, gente boa? Áries, ele é o primeiro dos 12 signos, não por acaso, nem por sorteio, né? Ele é Áries porque ele é capaz de começar, né? No hemisfério norte, agora está saindo do inverno, está começando a derreter o gelo. E aqui no hemisfério sul, né, passou o carnaval, estamos indo em direção à Páscoa, que também fala de nascimentos e renascimentos. Então, realmente, é Áries, é que tem a força, a coragem, o ímpeto, né? E às vezes até o descaso suficiente para ter a força de passar por cima do que estava até agora, para dizer, olha, se foi bom, que bom, se foi ruim, né, que ótimo que vai começar uma coisa nova, e se estava bom, temos que mudar, que pena, mas o fato é para frente que se anda, né? E o lado ariano é quem traz essa capacidade de abrir a porta, né, e dizer feliz ano novo. Esse ano novo vai ter ainda bastante coisa do ano velho, né? E por falar em novos e velhos presentes, queria agradecer a presença, né, da Nuit, né, da Maria Tereza, da Nilda, né, de todo mundo que está assistindo a gente aqui, Rosiana, né, e contar para a gente que esse período, essa entrada de ano novo, o Sol vai estar entre o Netuno
Netuno, que tem a ver com peixes, e ele vai estar entre o Netuno e o Mercúrio, bem no momento da virada de ano novo. Então, como a fé representa peixes e o Mercúrio representa também a ciência, com o Sol entrando em Áries, entre Netuno e Mercúrio, é como se esse ano novo fosse um movimento da fé para a ciência, mas sem abdicar da fé e sem excessos de ciências. É um movimento que une as duas coisas. O Sol está entre Netuno e Mercúrio, exatamente dizendo que ele dá a mão para a direita e a mão para a esquerda, para a fé e para a ciência, para entrar na vida nova. E essa é a beleza do Áries dessa vez e desse ano. Dessa vez e desse ano, a entrada do ano novo acontece entre fé e ciência para uma vida nova. E daqui a pouco a gente vai falar da Lua, que também vai estar num momento muito Opa, especial nessa entrada do ano. maravilha! Então, bora lá, gente. Para quem chegou agora, não esquece não. Pensa no seu ano novo solar e escolhe o número de 1, de 2 ou de 3 para as suas respostas dos oráculos de hoje. Por você tem algum oráculo aí já na mão? Já estou aqui só esperando a turma escolher o seu número. Já escolhi o meu aqui, já guardei. Ou chegar mais gente para escolher. Isso. Vamos pensar aí em ano novo, então, e Ano novo, escolher. O que você escolhe? 1, 2 ou 3? Vamos lá. Eu estou com um oráculo aqui, que é uma coisa muito lindinha, que chama Oráculo do Pão. Só que as cartas são grandes, é difícil de misturar. Estou aqui me batendo um pouquinho, mas já... Então, escolheu, ó, já dei mais um tempo aí para você escolher. 1, 2 ou 3, tá bom? Então, vamos lá. 1 tá aqui na minha mão. 2 tá aqui na minha mão. 3 tá aqui na minha mão. Tá me enganando aqui, tem mais um. Então, quem escolheu 1 vai viver um ano compreendendo que somos diferentes. A palavra é tolerância. Compreender que somos diferentes e que nossas diferenças se completam, formando o todo e nos tornando iguais, no direito de ser quem se é, do trilhar o próprio caminho, de ser aceito e amado incondicionalmente, compreender, aceitar e seguir o fluir e refluir da vida. E a gente vai falar muito em fluir, né? No ano da Lua. Sim. Bom, quem escolheu o número 2, escolheu leveza. Encarar a vida sem medo, olha que fácil. Sem se prender a mágoas nem rancores, sem carregar dores passadas, caminhar com alegria, seguir em frente, viver um dia a cada dia, um momento a cada momento, com fé, com confiança, em paz. Tudo a ver com o ano da Lua também. E quem escolheu o número 3, escolheu a palavra discernimento. Entender e aceitar o que nos é verdadeiro e necessário aqui e agora, sabendo dar direção ao que não nos cabe neste momento. Perceber, intuir, filtrar, separar o joio do trigo, entender o que nos fala a nossa alma. Então, esse foi o primeiro oráculo da noite. Oba, valeu. Legal. Quem não conhece é o oráculo do pão. Cartinha bonitinha aqui, só para tu ter uma ideia. Muito bem. Para a astrologia de março de 2023, a gente sempre traz uma agenda, né? E sem sombra de dúvida, é um dos bichos que mais impactam Áries, né? E essa belíssima cabeça de carneiro. Então, no dia 14, a gente tem Marte em quadratura com Netuno, no dia 15, a gente tem Sol em conjunção com Netuno, dia 16, Mercúrio em conjunção com Netuno, então vai estar arrasando ainda até o dia 16, onde o Sol em quadratura com Marte, né, e Vênus em quadratura com Plutão começam a gerar uma certa tensão, junto com Mercúrio também em quadratura com Marte. Então, começa a ter uma certa tensão, 16,
17. 17, Vênus entra em sextil com Saturno, também não sei bem como é que essa conversa fica, e aí Vênus entra em Touro, né? Ela vai ficar domiciliada. E aí a gente entra para Mercúrio em oposição ao Sol no dia 17, 19, Mercúrio em sextil com Plutão, 19 também Mercúrio entra em Áries, e aí vai ficar tanta arianice que é uma coisa louca. Então, depois de 15 de março, a conjunção do Sol e Netuno vai terminando os sonhos, os desapegos, as conexões com os mestres, e nós vamos descendo das nuvens, subindo das profundezas e voltando para a realidade. Dia 16 de março, a Vênus chega domiciliando-se em Touro e a confiança começa a querer garantias e planos B. Dia 17, Mercúrio senta no trono do Sol, trazendo ouvidos e falas doces, antes de colocar a boca no trombone, dia 19, quando Mercúrio entrar em Áries. Sol acompanha, entrando com pressa, dia 20 em Áries, e a Lua Nova, dia 21, é a chancela que diz, agora é correria e vitórias, impulso e ímpeto, coragem e ousadia. Esse pode ser o grande ano, estava em alguns lugares, para quem tem o Sol ou o ascendente, ou uma Lua, ou algo bem importante no primeiro signo do zodíaco. É que revelam as previsões para Áries de 2023 que Júpiter transita por Áries nesse ano, e isso pode trazer muitos benefícios. No entanto, se não for bem usado, pode também trazer prejuízos. Afinal, cada pessoa escolhe como vai aproveitar as previsões de 2023. E Júpiter, quando transita por um signo, pode trazer muita expansão, novas oportunidades e muito crescimento. Tudo que Áries adora, mas pode fazer isso com excesso. E aí pode ser demais da conta. Né não, Sam? Abre teu áudio, Sam. Ah, tá fechado, e eu não estou vendo Obrigado. vocês. Né, obrigado. Primeiro, essa parte toda cheia de Netunos é realmente um período para manter assim com as mãos para o céu. A gente continua pedindo, continua desejando, como alguém que Rezando. está do lado de um grande arquiteto, né? Ótimo, Isso. rezando, né? Do lado de um grande arquiteto, de um grande anjo, de um grande ser que consegue criar os moldes, as formas que vão estar atraindo essa energia. Quando começa a Vênus entrar em Touro e todo mundo entrar em Áries, e até aquela pressa, inclusive, né, do Sol, com essa força ariana, com essa intensidade, dizer assim, ok, para de pensar, para de planejar, para de se inspirar e vamos botar isso tudo para a realidade, né? Então vamos fazendo, vamos acontecendo, vamos indo, e o tempo todo com aquela pressãozinha, né, de diz, vamos, 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 vamos. Então assim, quando a gente fala de Áries, né, a gente vai começar a descansar quando a turma toda entrar em Touro, papo do mês que vem, spoiler. Por enquanto, nada de descansar, tirar do mundo da inspiração, do desejo e das vontades e trazer tudo para a realização com pressa e pressão. Pois é, né? Porque aí entra Mercúrio em Áries, Sol fica sextil com Plutão, e aí nós vamos ter o ano no astrológico exatamente no dia 20 de março, às 18h24, 25, 26, né? Depende do quanto apurado é o teu programa, mas a gente está por essas horinhas, e aí início de Plutão em Aquário, isso também é um evento, não é não? Esse cara, inclusive, até mudei, ele pus ele até com movimentinho, que é para dar um up, né? O cara saiu do lugar, impressionante. Marte em Câncer no dia 25, Mercúrio em conjunção com Júpiter no dia 28, Marte em trígono com Saturno no dia 30 do 3 e no dia 30 do 3, a Vênus em conjunção com Urano lá em Touro. Aí é que a gente vai ter muita coisa acontecendo. Essa Né? sensação agora no começo do ano é bem a sensação da lebre, do coelho branco, do Alice do País das Maravilhas, que tinha aquele relógio na Com mão dizendo, tô certeza. atrasada, tô atrasada, tô atrasada, tô atrasada. A sensação que dá nesse período agora vai ser bem essa, assim, de que tô atrasada e tem tanta coisa para fazer, tem o meu ano inteiro para botar em movimento agora, e agora é a hora certa mesmo. Ah, então é impressão minha, né, Sandesh, por Fernanda, então é só impressão minha, eu tenho tempo ainda. Não, querida, vamos lá, é agora mesmo. É isso mesmo, tá atrasado, aham, né? E temos que ver o que dá conta para fazer agora, né? Então traz essa pressão toda. Essas quadraturas, esses trígonos, todos vão abrir. E o Plutão, passando, né, depois de décadas em Capricórnio, né, e se preparando para passar décadas em Aquário, só lembrando, ele vai ficar definitivamente em Aquário a partir de janeiro. Ele está entrando agora em Aquário, ele volta para Capricórnio para depois entrar em Aquário mesmo. E esse é a maravilha, é maravilhoso, é incrível, é fantástico, é raro disso acontecer, como eu falei, leva décadas para ele mudar de um signo para outro, e agora a gente está podendo presenciar isso, e essa mudança já é o cheiro de como vai ser as próximas décadas. Vamos falar dele um pouquinho mais adiante. Sem dúvida.
Então, bem isso, né? Aí você me fez lembrar aquela parte. É tarde, é tarde, é tarde até que arde. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, é tarde, é tarde, é tarde. Hã? Alice. Depois que a segunda semana de março fizer tantas estreias, abril inicia dia 3 com preguiça de explicar e falar com Mercúrio em Touro. Dia 6, a lua cheia será o ápice de energias arianas de novidades e novos começos. E no dia 11, Vênus em Gêmeos dispersa os resultados e melhora as relações do Sol conjunto em Júpiter, traz rejuvenescimento e alegrias diante de golpes de sorte. Dia 20 de março, teremos uma segunda lua nova em Áries, no mesmo ano, um evento raro que diz para começarmos de tudo que na hora certa essas sementes vão germinar. E no próprio dia 20, o Sol passa para Touro, movendo-se para os assuntos do próximo Astrologando, dia 16 de abril, minha gente. Então, coloca aí na agenda que é para seguir a gente. E esse é o mapinha desse encontro que estamos aqui no dia 19 de março, às 19h30, 12 de março, hein? Perdão, tem um erro ali. 19 nada, 12 de março, às 19h30, mas o mapa é esse mesmo, errei só no cabeçalhozinho. E aí a gente tem, né, esses 22 graus de peixes, Mercúrio e Netuno aqui bem próximos desse Sol, então o Sol realmente está entre Mercúrio e Netuno, e você falou que nós vamos ver o mapinha, né? Isso muda, né? Então o Sol Mercúrio anda lá para diante também, não é isso, Sam? Isso, o Mercúrio vai estar um pouquinho mais para frente, né? E o Sol vai passar um pouquinho do Netuno, e o Mercúrio, como mais rápido de todos, vai passar o Netuno, vai passar o Sol e vai estar um pouco mais na frente. No momento precisamente da entrada do Réveillon, né? O Sol vai estar entre o Mercúrio um pouco mais na frente e o Netuno um pouco atrás do Sol, né? E esse mapa que a gente está aí hoje, né? Mostra esse momento que a gente está, né? De ainda harmonizar, de ainda equilibrar e de ainda, né? Abraçar, de ainda estar junto, né? Quero dar boas-vindas, minha madrinha, minha tia Neida também está assistindo a gente, Ah, né? que Bem-vinda, delícia. né? Então, essa força. E hoje, inclusive, com essa lua escorpião, já é para contar um pouco dessas coisas todas e para trazer um pouco desse poder todo, né? Esse ano, quando tem uma lua nova ou uma lua cheia muito perto de uma mudança de estação, solstícios ou equinócios, né? Muito perto desses lugares sagrados do ano, essa lua nova, essa lua cheia, principalmente as luas cheias, né? Mas as luas novas também são consideradas. Esse ano tem 2 luas novas no signo de Áries, e logo depois vai ter uma lua cheia muito perto dessa entrada. Esse é um período que a gente chama de lua rosa. E sendo uma lua rosa, é uma lua para desejar. E desejar, nesses períodos, atrai mais fácil as realidades. Então, assim, gente, ano novo astrológico, tá todo mundo com a lista na mão dos desejos, tá com consciente do desejo, ou tá desejando que nem desejo de Natal? Porque desejo de Natal é bem abstrato, né? Ah, prosperidade, saúde, né? Muita felicidade, alegria, amor, assim, tá. Mas prosperidade, nós estamos falando de quanto? Saúde, de que órgão a gente está falando? O que é felicidade para você? Né? Tá claro os seus desejos? Tá claro para onde você vai? Tá claro qual é a sua lua rosa, pelo qual o seu coração bate? Porque agora é o tempo de ter muita clareza dos projetos e ideias, porque isso vai atrair energia e vai virar realidade. Tão abstrato ou tão sólido quanto esse molde astral tiver para você, é quanto esse molde na realidade vai se tornar para você. Muito bem, então essa listinha é importante, hein? Lista de desejos colocada em dia, renovada. E aí, qual que vai ser? Inclusive, eu coloquei aqui uma lembrança saudosista, tá, gente, dessa historinha das cartas, que é um dos livrinhos da Agatha Christie, que era o título, né? Ela Cartas na Mesa. Então, Cartas na Mesa, por Nina Lovato. Tem mais um oráculo aí pra gente? Tem, antes de tirar Ah, você quer falar do abrir. mapa? Deixa eu voltar a ele. Não, 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 não é do Não? mapa propriamente. É que, assim, como esse ano a regência do ano novo astrológico vai ser um ano da Lua, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas, né? Então, para a alquimia, o ano da Lua, para a gente funcionar bem no ano da Lua, né, tem um convite aí para que a gente equilibre bem os 4 elementos, porque a Lua vai mudando, né? De uma fase para outra, e nisso ela vai acessando um elemento ou outro, né? Então, vai passando pelos elementos. Ela que comanda, por assim dizer, a nossa bioquímica estrutural. Então, como os elementos se movem dentro do nosso corpo. Então, agora,
Eu quero escolher, então já escolheram o seu 1, 2 e 3 aí, né? Para a gente ver. Dizer que não vale mudar de número, né? É bobagem. Vai ter gente que vai mudar. Pode mudar de número. Já Mudar de escolheu o número. primeiro, agora pode escolher outro Isso. número, é outra É tiragem. outra E tirada. aí hoje eu vou falar do floral, mas eu vou dar um destaque também para o elemento, né? Para saber, dentro da sua escolha, qual elemento que tem, que está maior, qual elemento que está menor. Então, o que é bom que você preste atenção e o que é bom assim, o que está em excesso, o que está em falta, né? 1, 2 e 3. Eu me sinto no Façam Suas Apostas. Essas são as apostas. Olha lá, número 1, número 2, número 3. Escolheram muito bem. Olha só, quem escolheu o número 1 escolheu entrar em contato com uma qualidade da Lua que é de sonhos e devaneios. Uhum. E aqui tem bastante pontuação de elemento ar, e bastante pontuação de elemento água, né? O trombeta de anjo, as palavras-chave são sonho e devaneios. Então, é uma planta para você entrar em contato com essa capacidade. Então, talvez você tenha muita presença de elemento fogo e terra, então os elementos ar e água estão maiores ali para você ser menos pragmático e poder sonhar um pouquinho mais, né? E depois vai realizar seus sonhos também, não é só para ficar sonhando, não. Mas num primeiro momento, equilibrar os elementos em você provavelmente tem a ver com relaxar, com sonhar, com fluir, né? Deixa as coisas para o universo resolver um pouco para você também, tá? Quem escolheu o número 2 escolheu Magnólia, também bem alta pontuação em elementos ar e água, 9 e 10. Igualzinho a trombeta de anjo. Só que aqui a Magnólia vem para despertar potenciais. Então, é um ano para você equilibrar também esse potencial que tem aí, deixar que o elemento ar se manifeste com suas ideias. Esse ano a gente vai precisar se organizar muito, né? Porque o ano da Lua tem muita conexão, tem muito conteúdo emocional, mas eu sei que ele vai estar, a Lua, quando abrir o ano, ela vai estar lá na casa 6, e a gente vai precisar olhar bastante para a saúde, e a gente vai precisar também de muita organização, né? Para conseguir realizar as coisas. Para a alquimia, por que eu falo em realização? Porque onde está a Lua, está o Sol. E onde está o Sol, está a Lua. Então, a gente tem essa dobradinha aí, que vai falar das emoções, mas vai falar também, tem muita abundância junto com a Lua, né? Então, a gente vai colocar no nosso cotidiano esse equilíbrio aí dos elementos para conseguir fazer o que a gente quer fazer e seguir com as nossas coisas e fazer limpezas do passado, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Então, Magnólia, deixe aí seus potenciais acordarem em você, né? Acredita um pouquinho. E mais uma carta, quem escolheu o número 3, também com pontuação 9, 10 em elementos ar e água. Gente, todo mundo... Ar e água, gente. Ar e água. Hortência. Hortência para ampliar o horizonte mental. E a hortência também é uma flor que representa o signo de Gêmeos. Então, as inteligências aí, né? Então, deixando fluir pensamentos potenciais. Então, olha, de jeitos um pouquinho diferentes, né? Mas parece que a gente escolheu um número só, quase, né? Número 1, precisando sonhar mais, devanear um pouquinho mais, Magnólia deixar de despertar os potenciais, e a Hortência ampliar esse horizonte mental. Quem sabe olha aí para lugares para onde você não está olhando. Certo? Maravilha.
Maravilha. Então, começando a falar um pouquinho, né, dando um pequeno pitaco de uma lua de hoje. Por exemplo, hoje a gente está com uma lua em Escorpião, ela ainda é considerada cheia, né, apesar de que ela já está indo para minguante. A cor indicada pelo nosso querido almanaque é azul, e o óleo essencial, ou aquilo que seria o odor, ou até, né, o borrifador, o jasmim. Só no dia 14/3 é que ela fica minguante de vez, às 23 horas, aí a gente pode usar a cor verde, né, e o óleo de eucalipto. Então, é hora de liberar a negatividade, já que a gente está com uma lua cheia em Escorpião. E depois, o que a gente precisa deixar aí mesmo, lá na lua minguante? Soltar, dizer tchau, tchau, até logo, né? Foi-se. Foi-se. Então, a lua esse ano vai ser a queridinha, né? Então, assim, a gente vai falar até por conta disso, ela é uma das queridinhas dentro de todo um olhar astrológico, mas para um outro olhar astrológico, nem tanto. Então, nós continuamos com aquelas controvérsias, mas a Lua é um evento que nos diz respeito, ela vai estar poderosa esse ano. Então, a gente teve a lua cheia dia 7 de março, a lua minguante dia 14 de março, lua nova 21 de março, às 14h23, lua quarto crescente 28 de março. Então, o apogeu vai ser entre 3 e 31 de março, que é quando a lua parece mais distante, e o perigeu lunar vai ser 19 de março, que é quando ela parece mais pertinho da gente. E aí, no calendário lunar, né, a gente está aqui no dia 12 e já seguindo para uma lua em Sagitário a partir de amanhã. E começa a minguar também depois de amanhã. Então, Isso as nos lembra coisas já. que isso nos lembra Oi. que a gente está na quaresma, né? Então já é para pegar essa energia já é uma energia de 40 dias meio minguante, né? Uma energia de 40 dias já de fazer purificações e limpezas e desapegos, né? Até esse nascimento, até essa energia ariana que tem um ápice, né? Religioso, né? A mesma coisa que o signo de Áries, esse ápice religioso. Quando a gente fala da religião católica, a gente está falando da Páscoa, né? Do nascimento, do Sim. renascimento. E que na véspera do renascimento tem esse período para expurgar, para limpar, para purificar. E aqui a gente também pode ver que a gente vai entrar agora numa semana de lua minguante para limpar, purificar, para tirar todos os empecilhos, né? Porque ali depois do dia 21, 22 vai ser um ano novo astrológico. A gente entra na lua nova junto com o novo astrológico, junto com a força astrológica. Então a gente tem essa antes de ir para o novo, é legal fazer uma faxininha, né? É legal também abrir espaços. É legal também, né, ter uns vazios para depois a gente preencher esses vazios com as novidades, né? A Lua, ela é riquíssima, exatamente porque ela cria amores e ódios para todos os lados e para todas as direções, né? Então, assim, quem gosta de ir profundo e para dentro, fala da beleza dela. Quem gosta de ir para fora, diz que ela é desagradável, porque ela manda para dentro, né? Ela fala assim, e dentro de você? Ela não deixa a gente falar dos outros, porque ela fala para a gente falar das nossas necessidades, não do que o outro trouxe para mim, mas do que eu estava esperando que o outro trouxesse. Não é que o outro trouxe para mim uma coisa boa, uma coisa ruim, mas eu estava esperando do outro uma coisa que pode ser diferente do que ele me trouxe. E aí eu posso julgar para cada coisa que os outros me trouxeram no meu trabalho, para cada coisa que os outros me trouxeram no amor, nas amizades, para cada coisa que os outros me trouxeram, né? Seja na minha rotina, no meu próprio caminho espiritual, ou quando eu estava fazendo academia, ou quando eu estava comendo, né? O que os meus ancestrais me trouxeram, o que meu vizinho me trouxe, o que meus filhos me trouxe, e se isso é diferente do que eu esperava. E bom ou ruim, né, não é necessariamente o que o outro me trouxe, mas o contraste entre o que eu recebi dos outros, né, e o que eu imaginava receber, né? Porque se fosse eu falar de sol, eu ia falar daquilo que eu dou, daquilo que eu irradio, daquilo que eu transbordo. Mas quando eu falo de lua, eu estou falando do que eu recebo, né, daquilo que eu atraio, daquilo que é magnético e atraente para mim, né? A lua ela atrai as marés, atrai as águas, atrai as emoções, atrai os sentimentos. Então ele também fala de mexer em contato com as emoções e sentimentos, mais do que ser racional, é de prestar atenção no que está sentindo. E para a maior parte das pessoas, prestar atenção no que está sentindo pode ser alegria e amor, mas também pode ser tristeza e medo, né? Raivas, né? Tem um Uhum. kit completo aqui que a Lua traz. A Lua, quando a Lua passa pela órbita do Sol, a gente fala de cabeça e cauda de dragão. Então, fala exatamente desses lugares aonde eu realizo meu propósito de vida e também herdo todas as minhas heranças de vidas passadas. Quando a Lua está no ponto mais alto, mais longe, tu falou do apogeu, do perigeu, quando a Lua está muito longe da Terra, esse ponto matemático chama Lilith, que é entrar em contato com o nosso lado escuro, mas também entrar em contato com a nossa capacidade de ser independente e autossuficiente, né? Então, do
quanto eu preciso dar conta de mim. O lado, às vezes a dificuldade é o quanto o outro não deu conta de mim e como eu reagi a isso. Mas o quanto eu dou conta de mim, né, é o lado bonito. A Lilith, ela é o lado independente, autossuficiente, ela não é costela de ninguém, né? Ela não é mãe dos filhos de ninguém, né? Ela existe de forma independente, autossuficiente, come o fruto do conhecimento e compartilha isso com todas aquelas que ela acha que tem valor. Né? E isso, esse mundo tão rico de possibilidades é o convite para 2023, experimentar essas dores e delícias de ser lua crescente, cheia, nova e minguante, de reconhecer as próprias marés. Muito bom. Muito bem, inclusive assim, aqui no mapinha da Lua Nova em Áries, do dia 21/3, né, que também é do próprio ano novo, porque está tudo a 0 graus aqui empatado, fica mostrado mesmo aquilo que tu disse, né, de que o Mercúrio está de um lado, o Netuno está do outro, o Sol e a Lua vão estar bem, né, os dois luminares abraçadinhos aí no meio disso tudo, um Júpiter ao alto, um Júpiter também comandando boa parte, orquestrando boa parte da conversa, né? Ele tem sido um pouco queridinho para uma outra visão astrológica sobre quem é o, digamos, o planeta do ano, né? O planeta com força no ano. E aí tem algumas discussões sobre esse Júpiter, sobre a Vênus, né? Você tem alguma opinião, além da Lua, que depois a gente está explicando por que a gente fecha com a Lua com tranquilidade, mas a gente tem uma visão astrológica um pouco diferente nessa. Sim, oficialmente com esse Júpiter entrando em Áries e passando lá por 1 ano, né, e ele só volta lá a cada 12 anos, se a gente lembrar também que no horóscopo chinês, né, cada signo também, né, simbolicamente dura 1 ano, né, no horóscopo chinês. No horóscopo chinês, o ano que a gente está vivendo agora é o ano do coelho, que é o último signo do zodíaco chinês. Na verdade, o zodíaco chinês começa com rato, mas a energia do coelho é uma energia que fecha ciclos, e depois do ano do coelho, né, vai vir um ano do dragão, que é uma energia que abre ciclos novos. Então, saindo do coelho e entrando no dragão, está dizendo que a gente vai começar um ciclo de 12 anos, né? O dragão vai entrar mostrando esse ciclo. A gente está fechando um ciclo velho para entrar no ciclo novo. Com Júpiter também entrando em Áries nesse ano, também está contando que está fechando o ciclo velho e entrando num ciclo novo. Eu acho que quando a gente começa a ter essa visão não só astrológica, mas começa, né, eu gosto de desempatar, né, com outras versões, né? Então, quando eu começo a botar a astrologia, o tarô, o horóscopo chinês, né, quando eu começo a colocar os anjos, e quando eu começo a colocar os cristais, quando eu começo a colocar os sabores, o cheiro, começo a botar tudo junto e vejo o que a turma toda está falando, para depois eu tomar minha decisão, né, eu reconheço que esse movimento do Júpiter em Áries e ano que vem a saída do coelho para o dragão, né, nos conta que eles estão nos contando que os próximos 12 anos estão começando entre agora e ano que vem, né, e que vai ter muito pano para manga, mas sim, agora é um tempo de germinar, né, agora é um tempo de colocar essas sementes na terra, tem um frescor de primeira vez, né, a Lua sendo dentro da energia da astrologia, o ano da Lua, ele seria o ano que mais rápido, depois da Lua vem Saturno, que é o ano que vem. E Saturno, ano que vem, representa essa coisa de um novo tempo, um novo ciclo também. Então, de várias formas diferentes, eu vou ficar mais com a ideia de ser um ano mais saturnino do que venusiano, né? Jupiteriano, desculpa, do que venusiano, por causa desse estímulo ao novo que esse ano está trazendo. Porque o Júpiter acabou ficando nesse lugar todo que você colocou, fora a posição, também tem uma votação forte para ele. Né? Bom, Mercúrio, nosso querido Mercúrio está em Peixes, mas está indo em direção a Áries também. Então, estamos com esse movimento de pensar mais diretamente, pensar impulsivamente, dando inícios e trelas para as coisas que têm que ser resolvidas, feitas e vão embora que já não tem mais tempo. Para todo mundo que está nos acompanhando, desculpa, Fernanda, para todo mundo que está nos acompanhando, claro, bem-vindo, claro. Tony, né, assim, desde o começo, a Fernanda comentou antes que o Mercúrio está em Peixes, está entrando em Áries, e antes de a gente passar para o Astrologando do mês que vem, ele já vai estar em Touro, e já vai dar umas preguiças de explicar umas coisas. Então, só para lembrar, acabamos de ver o Mercúrio aqui, ele está rápido mesmo. Então, isso quer dizer que, assim, ó, em um mês, em 3 semanas, gente, começamos com Mercúrio em Peixes, né, eu estou inspirado num monte de coisa, depois Mercúrio em Áries, deixa eu botar a boca no trombone, dizer tudo que eu tenho para dizer, e depois o Mercúrio já entra em Touro, olha, eu não vou nem explicar. Agora que isso está rolando,
Vamos por aí mesmo, eu já entendi, meia palavra basta e vida que segue. No próximo 1 mês o Mercúrio, para quem vive reclamando do Mercúrio retrógrado andando para trás, em menos de 3 semanas vai passar 3 signos correndo para frente. Então falam tanto dele, de Moonwalker andando para trás, que nem o Michael Jackson, né, É sempre de costas. verdade. Deixa eu contar desse período que Mercúrio está indo 3 signos na frente em 3 semanas, passando por tudo, em desabalada carreira, né, num baita de um baile no céu, dizendo vamos, 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 para todo mundo que está em peixe, para todo mundo que está em Áries, para todo mundo que está em Touro. Ele vai passar pelos 3 nas próximas semanas, por todos os planetas que estão lá, dizendo para todo mundo vamos, 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 que nem como se ele fosse assim um guia de excursão, né, querendo tirar todo mundo das lojas, botar todo mundo no ônibus, porque tem que seguir adiante para o próximo ponto turístico, né? Vamos lá, pessoal, 5 minutos para o almoço, vamos lá, banho, xixi, vamos lá, ligeirinho, assim. O Mercúrio está em alta velocidade. E Mercúrio rege todos os pensamentos e todas as relações. Então, é daquele estilo, é para decidir agora, é para decidir na hora. Sabe que nem a gente entra na loja e a balconista diz: a senhora decide agora, é a última peça que a gente tem, a senhora que sabe, né? Então, sim, vai perder a chance. E normalmente isso é estratégia de venda, mas dessa vez, nas próximas 3 semanas, decide agora ou não vai ter mais. Vai perder a chance. Mercúrio está correndo. Não, tá bem corrido, né? Bacana. Tá, e aí o Marte, enquanto isso, está lá confabulando, né? O Marte está lá em Gêmeos, tal, tá batendo papo, tá pedindo para a gente atuar, né, com as dinâmicas de conhecimento, de comunicação, tentar melhorar isso, mas também de trabalhar, né? Eu gosto muito dessa carta, porque ela incluiu as abelhas, eu achei o máximo para falar de Gêmeos também, como aquele que sem polinização não tem, né, bem? Não tem fruta, não tem flor, então sem trabalho não há que ter retorno. É interessante porque o Marte em Gêmeos é sempre uma conversa, né? Então, as abelhas vão conversando com as flores, faz uma flor conversar com a outra, levando o pólen de uma para outra, e no final a própria abelha também acaba nessa conversa ganhando mel e tudo. Esse ano, o Marte vai transitar pelos signos do lado do mapa que fazem relações. Tem um lado do mapa mais independente e tem um lado do mapa que faz relações. Então, ele vai passar por Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, chegando até Sagitário. Áries, o Marte, ele leva 1 ano para passar pela metade dos signos. Então, sempre num ano ele passa por uma metade, no outro ano ele passa pela outra metade. Num ano ele passa pela metade, no outro ano pela outra metade. E dessa vez, esse ano, ele vai passar pelaquela metade que a gente chama um pouco antes, um pouco depois do descendente. O próprio ano novo esse ano vai ser quando o Sol está se pondo, né? Tem a ver com essa energia do descendente, né? E esses 3 signos antes, 3 signos depois da casa 7, agora eu estou falando muito técnico, ou seja, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião até Sagitário, essa turma é que vai estar assim sendo estimulada pelo Marte esse ano. E essa turma é uma turma ligada mais às relações do que o deixa comigo, deixa que eu faço, deixa que eu dou conta, deixa que eu resolvo. Então, exatamente por causa disso, o Marte esse ano vai estimular muito, né, as parcerias, os vínculos, né, e não necessariamente as independências para a gente conseguir botar as coisas em movimento. Maravilha, vamos todo mundo junto, vamos fazer junto, isso é bom demais. Já Então, aproveitamos ali para cuidar das emoções, né? No ano da Lua, nada como se relacionar, né? é verdade, a Lua é bem boa para dar relação, para dar movimento para as coisas, né? Então, Olha só, hein? Ninguém esse falou que vai ser fácil, a gente disse que vai ter bastante relação. né? É isso, tem bastante desafio junto, mas eu acho que é um Isso. ano dinâmico, né? Um ano que traz uma dinâmica que pode ser muito interessante. E esse atropelo aqui, principalmente nessa virada peixes-ares, eu fico muito com a ideia que o Sam colocou, né? Entre aquilo que é espiritualidade, o que é o pensamento além, né? E que a gente acaba olhando para a divindade, ou o que é divino, e também a inclusão do que é científico, do que é lógico, do que faz sentido, né? Do bom sentido das coisas. Eu acho que esses 2 lugares são bem bons, bem importantes. Então, a gente seguindo para diante, né, continuando a olhar essa parte ariana e a sua
incansável beligerância, né, de seguir sempre em frente, de estar sempre brigando, é esse vermelho que eu estou aqui, de vermelhinho, escarlate, né, tem muita forma idealista, muito confiante, é romântico, é focado, prestativo, aventureiro, inspirador, mas também tem aquele lado ariano, insolente, arrogante, impulsivo, inquieto, bruto, né? Eu estava lendo até um texto sobre o quanto ele pode ser bruto. E aí a gente continua apresentando, né? Eu acho essa abordagem desse tarô que eu trouxe lá da Catalunha muito legal, né? Da gente falar das mulheres dotadas de super energia e resistência e dos homens voluntariosos e valientes, né? Super cheios de força dessa turma de arianos. São os espartanos, são os apaixonados, os determinados, os que chegam antes, os que fazem do jeito que fazem, são um pouco grosseiros e brutos, mas chegam primeiro, né, não? Sim, acho que é autorizado para a energia masculina, né, ser ariana. Né, é autorizado para os homens ter iniciativa, ter impulso, né? Vai lá e fala, vai lá e tenta, vai lá e diz. Homens com pouca energia de Marte, né, eles não tão são vistos em: "Ei, e tu não toma iniciativa?" E tem uma cobrança no mundo masculino, né, sobre uma atitude mais marcial, né. Então, é cobrado que os homens sejam marciais, sejam de Marte, e é cobrado que as mulheres sejam, né, venusianas, né. Então, e aí por isso mulheres muito arianas, né, muito Marte esse ano, mulheres muito marciais, são consideradas muito, né, briguentas, intensas, muito Joana d'Arc, né, muito Deusa Atena, tantos símbolos maravilhosos de guerreiras incríveis que a história abunda, transborda, né, e realmente mostra pra gente o quanto homens e mulheres são fantásticos quando podem aproveitar de uma energia marcial tão potente, tão saudável, mas que, realmente tem algum, né, é diferente em homens e mulheres, porque é estimulado socialmente diferente para homens e mulheres tomar posse dessa energia. Para alguns, quando toma posse, né, os homens quando tomam posse da energia de Marte, é bem visto, e quando não toma, né, torcem o nariz. Mas as mulheres, quando tomam posse da energia de Marte, normalmente assim, ai meu Deus, ninguém vai gostar de ti com esse humor, né, com essa atitude. Mas eu acho maravilhoso que elas sejam capazes de ter essa força para parir, né? Porque é isso, tem que agachar e gritar e berrar, senão não nasce a vida, né? Então, a Ares é essa parteira que ajuda a gritar, né, e essa parturiente que precisa dar nascimento, né, e que tem dentro um lado que é guerreira e que tem adrenalina o suficiente, endorfina o suficiente para fazer o que precisa ser feito com dor, apesar da dor, né, e passando por cima de tudo até que o novo se estabeleça. Para homens e mulheres com suas forças de Marte, com suas forças de Ares, né, super bem-vindos. Eu tenho um sobrinho que tem um Marte bem forte no mapa, um Ares bem forte no mapa, um ascendente, e ele canaliza praticamente toda essa energia, né, para as competitividades dele, para atividade física, né. É um menino que Claro. joga futebol, aí ele descansa andando de bicicleta, quando não tem nada para fazer, ele sobe e desce escada, ele é o único que acorda cedo e ele realmente tem uma energia a milhão. Quadriatlo, Ele é, quadriatlo. ele é. Quadriátlo, né? Quem tem muita energia de Áries tem uma energia fantástica, né? Que é a energia combativa, no combate à vida, no sentido de estar o tempo inteiro em movimento. E a gente ainda está com a Vênus em Áries, né? Ela está indo para Touro, mas ela não chegou lá ainda. Então, a gente está com esse prenúncio, né, de valores e dinâmicas, de botar o corpo em dia, de fazer mais movimento, de ver como é que você também pode cuidar, né, dessas iniciativas típicas, né, dessa casa 1. E aí, com isso, né, Áries que acaba dando e concedendo a sua identidade, a busca de identidade na primeira casa, né? A primeira casa acaba recebendo essa força também com esse novo ingresso. Então, como é que as pessoas te veem, como é que você é visto, como é que você se comporta, vai estar nessa dinâmica de primeira casa. Então, a gente acabou primeiro abordando aqui a conversa, né, tipicamente astrológica, talvez clássica, nem sei, né, tem tanto termo que eu fico até com medo de usar um. E aí eu resolvi trazer, como trouxe no ano passado, a minha querida estrelinha, né, da estrela dos magos, ou aquilo que é a estrela de 7
pontas, aquilo que também é da alquimia, e que é por conta dessa estrela caldaica que a gente, de certa forma, vai ter nesse ano como regência a Dona Lua. Volta, Então, deixa eu. volto, Tá aí. volto, Não claro, precisa, não precisa. Aí tá claro. desenhado. Aí tá desenhado. Não, no próximo desenho já tá. Agora que me lembrei. No próximo tá até mais, Porque menos aí alquímico. fica menos rebuscado. Eu acho que dá para todo mundo, mesmo não tendo uma legenda, mas dá para ficar mais visível, né, a conversa do 7 aqui. Isso, né? Antes da Lua tem a ponta de Mercúrio, depois da Lua a ponta de Saturno. Já contando para as pessoas, né, que ano passado foi um ano de Mercúrio, esse ano é da Lua. E aí, spoiler, olha só, ano que vem ali o Saturno, né? Essa é a ideia. Quando a gente vai girando pela estrela por fora, né? A Lua tá lá embaixo, né? E aí então quando a gente vai para o Saturno, que tá outro pé lá embaixo, um pé é a Lua, outro pé é Saturno. Então a gente está fazendo esse movimento em sentido horário. Da Lua, a gente veio lá de Mercúrio, né? Isso, bravo. Quando vem Mercúrio, depois a Lua, depois o Saturno, contando que esse é o ano da Lua agora. E quando a gente move pela estrela, figura do lado, né, pela sequência ali, pelas estrelas, não só faz o ritmo dos 36 anos, como está na legenda, mas também faz os dias da semana. Se a gente consegue ver ao contrário das flechinhas, né, do Sol vai para a Lua, porque o Sol é domingo, a Lua é segunda, da Lua para Marte, porque Marte é terça, terça para quarta, que é Mercúrio, quarta para quinta, que é Júpiter, quinta para sexta, que é Vênus, sexta para sábado, que é Saturno, e Saturno para domingo, que é o Sol. Eu falei isso para quê? Para contar para todo mundo que se a gente está no ano da Lua, qual é o dia da semana mais mágico, né, desse ano? Vai ser as segundas-feiras. Então, Segunda-feira. exatamente contando isso para contar para vocês não perderem todas as segundas-feiras esse ano, que vão ser mais mágicas do que todas as segundas-feiras dos outros anos. Então, esse ano, segunda-feira, toma banho de sal grosso. Esse ano, segunda-feira, acende vela. Esse ano, segunda-feira, reza. Esse ano, segunda-feira, né, acende incenso. Esse ano, segundas-feiras, né, conversa com o Sol, com a Lua, com o seu anjo da guarda, né, conversa consigo, conversa com o espelho. Esse ano, a segunda-feira é o Tchan. Muito bem. Muito bem, é isso aí. Eu vou até começar a turma, né, da leitura dos 72 nomes nessa segunda-feira. Então, assim, super recomendo que a gente preste atenção, que segunda vai ser dia bom de rezar, de fazer um monte de coisa boa, concordo. Né? E é isso que, na verdade, a gente tem dois universos astrológicos. Um universo astrológico que ainda abraça e que ainda reverencia a Estrela dos Magos, e um outro universo astrológico que acabou rompendo com essa conversa, não é? E vamos lá, tem mais oráculo por aí, né? Tem mais oráculo por aqui. Opa, então bora pro oráculo, assim a gente descansa aqui um pouquinho. Muito bem. Então, acho que agora, talvez uma boa pergunta para fazer seja assim, o que eu preciso acessar? Eu vou pedir uma palavra aqui da nossa benzedeira Legal. para ela dizer para nós com o que ela vai abençoar o nosso ano. E agora não vou dizer para escolher número, não. Agora vai ser uma Uma carta. benção, não é? É para Isso, todos. benção para Maravilha. todo mundo, uma benção só. Show, Né? show. Então vamos ver qual vai ser a tônica, né? O que a benzedeira traz de recado para a gente. Delícia. Ótimo. Ela diz assim, ó, essa benzedeira, ela é maravilhosa, né? A palavra foi prudência. Então ela diz: é hora de zelar por você. Daí eu já vou aproveitar para, enquanto eu vou pegando ela aqui, para dizer que esse é um ano da Lua. Então é um ano da gente honrar os ancestrais, mas é um ano para honrar os ancestrais cuidando de você. Então, honrar não é ficar preso neles, né? Tocar a sua vida, incluir tudo, mas ir para o futuro, não ficar lá preso no passado, porque, né, com as emoções, com a história de estar muito intenso, muito amplificada essa energia da Lua, né, a parte boa
a gente já sabe, a gente vai lidar com as emoções, vai estar conectado, a Lua fala de abundância, fala de amor, de família, de um monte de coisa, mas isso muito amplificado também pode fazer a gente se perder, né? Então, ficar preso É nisso muito amor, né? Então, um pouco amor, não, a amorosidade necessária, né, para incluir tudo e todos. Isso é que às vezes ser amoroso também é dizer não, né? Então Também, sem não é dúvida. ficar só ali naquele, né, dizendo sim para tudo, né? Claro, Um dos convites da Lua esse ano é para você viver as emoções. Então, para transcender isso, a gente só transcende alguma coisa que a gente pode viver, né? Então, viva as emoções. Quando tiver com raiva, manifeste isso. Quando tiver cheio de amor, também manifeste isso, né? Então, passe pelo flua, porque a Lua fala de fluir, né? Então, flua pelos sentimentos. Aproveite essa coisa amplificada para você entender mais sobre você mesma, fluindo por aquilo que você sente, né? Então, lá, prudência. Às vezes a gente vai cuidando das pessoas que nos rodeiam, cuidando de tudo, amparando o mundo e deixamos de cuidar de nós mesmos. Chega um dia que o corpo alerta, as dores surgem e nos fazem parar. Antes que esse momento possa chegar e nos tirar a paz, perceba agora quais as dores que te afligem. Cuide de você. Você só conseguirá cuidar do outro quando compreender que você também precisa de cuidados. Somos um templo, seu corpo é um local sagrado. Como você cuida dos lugares sagrados? Dessa mesma forma, com muito amor e zelo, você deve cuidar de si. Cuidar de nós mesmos não é egoísmo, é honra, respeito e gratidão pela vida que nos foi dada. Então, eu comecei a conversa dizendo para a gente honrar os isso, antepassados, e essa é uma forma linda de honrá-los, né? Cuidando da sem gente mesmo. dúvida. Então, beba água, durma, se alimente bem, faça caminhadas ao ar livre, enfim, né? Como estão suas rotinas, suas visitas de rotina ao médico, isso tudo importa. Cuidem-se, né? É isso Cuidem-se, é mesmo, boa tá? palavra. Cuidem-se para poder cuidar. Então, Isso. Entrando aqui ela na termina. saúde, Isso. Oi? a saúde, por exemplo, entrando em Áries, ela vai muito para a cabeça, né? A gente está falando para todo mundo se cuidar, mas pode ser uma região que convide mais atenção. Pode ser uma região que convide mais atenção, sim. Vale lembrar que as cartas anteriores, todas eram de muito elemento ar e água, né? Então, falando de pensamentos e de sentimentos. Hoje, um sentimento muito comum, e acho que quando o Sol entra em Áries também, isso vai ficar maior, criar muita ansiedade, né, do que vem por aí. Sim. Porque agora fica dando aquela sensação de que eu já tinha que ter feito muito mais coisa do que eu fiz. Então, eu acho que assim, crise de ansiedade, com só o que o Sandesh falou, assim, a preleção dele sobre Mercúrio já me deu crise de ansiedade. Sim. Então, imagina juntando isso em Áries, é para já ficar em crise. Né? Isso. Então, é para ontem, é para ontem. Então, assim, esse é um lugar de cura também, quando a gente fala que a gente tem que procurar algumas coisas para ajudar, para curar, para dar jeito. Né? E Você estava aí, falando de algumas, bora lá. então, um dos convites é equilibrar os elementos no corpo. E como é que a gente faz isso? Né? A gente acorda com o fogo, a gente almoça com a terra, a gente janta com a água e a gente vai dormir com o ar. Esse é um movimento natural do corpo, da bioquímica e da produção dos hormônios, né? Então, uma dica é procurar fazer isso nesses horários. Então, acordar de manhã, seguir um biorritmo, né, que colabore, que ajude esses elementos a operar a sua química no nosso corpo. Então, fogo fala de ossos e fala de vontade também. Então, se você quer iniciar alguma coisa na sua vida, não acorde depois das 8.
vai ficar muito mais difícil de você implementar alguma coisa depois desse horário, porque entre 6 e 8 da manhã é quando a gente acorda o fogo, né? Se você precisa realizar mais, tente fazer as coisas entre 10 e meio-dia, que é o horário da Terra. Quer lidar mais com quer tratar das questões emocionais, vai privilegiar o horário de 6 a 8 da noite, da tarde, né? Vai beber água, ótimo, maravilha, toma um gole de água bem na hora ali do elemento água, né? E para ir dormir com o elemento ar, então vai sonhar, né? Vai dormir na hora de dormir, acorda na hora de acordar, almoça na hora de almoçar, segue, né, o ritmo do dia, o ritmo do cotidiano, para ajudar o teu corpo a fazer a química que ele precisa fazer. Isso já vai ajudar bastante, né? As pedrinhas tem bastante da ágata vermelha, tem o rubi, a rubilita, né? Tem a cornalina vermelha, que também são pedrinhas que podem ajudar a dar ânimo, né? Influenciam bastante Isso. esse Aí, lugar do fogo só e vamos de pensar, Fer, que se a gente fala de muito estímulo, assim, acho que tem que ficar claro assim, quem precisa desse estímulo, né, do Ares, claro. Para quem falta esse ânimo, né, para quem Aí tem... pode ser uma ametista, pode ser uma verdinha, né? Pode ser uma coisa mais cegadinha. E quem está sofrendo de ansiedade por causa desse Ares, aí vai para essas pedras mais, né, verdinhas, mais... Verdes ou transformadoras, né? Né, ter essa consciência de que se você estimula com a energia vermelha, com as cornalinas, com as coisas, você vai estar dando alimento para o fogo, o que é muito bom quando você não tem. Né? Uhum. Né? E se perceber que está ficando ligado demais, diminui um pouco essa chaminha aí e vai para cores mais, que cede mais. Né? Sem dúvida. Do óleo Esse essencial, eu equilíbrio. gostei. Oi, perdão, Sam, pode ir, Imagina, porque eu não estou vendo esse vocês. equilíbrio todo que a Pur estava comentando, né? O quanto é importante a gente perceber, né? Que mesmo num ano, né? Que está pedindo para a Lua, né? O quanto essa água está tendo que ser equilibrada com o ar. Então é muito importante nesse momento a gente poder experimentar, mas exatamente com essa intenção, com esse olhar na direção do equilíbrio, né? A gente olha, por exemplo, o Marte agora em Gêmeos, né? Então a gente está falando desse ar e a gente está falando de um Saturno entrando em Peixes e vai passar 3 anos. Então voltamos para o ar e para a água, porque o Peixes é a água. A gente está falando desse Urano em Terra, né, que continua lá. E o Plutão agora saiu da Terra e entrando no ar, que ele vai entrar em Aquário. Então a combinação do mapa está o tempo todo nos contando o ar e a água, e mesmo que está em Terra, ele está indo ou para o ar ou para a água, né? O Saturno, que ele tem uma representação Terra-ar, né, entrando em água agora, que ele é essa história de ele entrar em Peixes agora nos próximos 3 anos, no ano novo astrológico, agora em março, né? Então, toda a história aqui, esse ano, não é estimular, é principalmente equilibrar e harmonizar. Isso, isso. Porque no ano de lua, de novo, né, quando a gente mergulha muito nesse rio, né, nessa coisa muito emocional, é fácil da gente se passar, né? É fácil de se diluir, se perder. Então, para lembrar de manter esse equilíbrio, né? Eu acho legal que a alquimia fala, né, que o Sol e a Lua dentro de nós, eles não estão separados, né? Então, o Sulfur e o Mercúrio, né, ou a ação e a reação, né, esses polos que a gente costuma, né, entender como o impulso e a resposta, né? Esse movimento para fora e para dentro. A Lua vai trazer as coisas para dentro, o Sol vai levar para fora, mas dentro de nós não tem essa separação, né? Dentro de nós está tudo ali. Então a gente tem que ir regulando para que, em termos de metabolismo e de comportamento, a gente consiga transitar por isso tudo em equilíbrio. É uma arte.
Eu acho que esse vai ser o grande desafio, né, do ano. Um dos óleos essenciais que são indicados aqui pelo Diário Aromático é o cedro, né? E o cedro em si já é um cara justamente catalisador de colocar você para o centro, pelo menos, se tranquilizar de um jeito diferente do que ter sono. É uma coisa de trazer uma inteireza, né? Um lugar interno forte o suficiente para enfrentar todas as questões e poder seguir adiante, poder seguir para as novas etapas e as novidades. Tem Isso algum é bem chazinho bem legal, né? também? Porque a gente podia pensar em estimular, então, se for pensar em estimular o Ares, que é o astrologando de Ouro sobre Ares, né? A gente ia dizer, olha, pimenta, né? Alho, cebola, né? Se fosse para estimular o outro lado, né? Que é o ano da Lua, a gente ia dizer dama da noite, jasmim e coisa assim, mas o cedro é ótimo para manter esse equilíbrio, né? Manter esse centramento, manter essa harmonia, De né? ficar bem ali, E né? No... nossa, bem legal. E na verdade, né, saindo dessas desintoxicações e entrando para o novo, chás amargos nesse momento são bem legais, né? Então acho que vale a pena pensar nesses amargos que vão exatamente tirando essa purificação do período que a gente está agora de peixe, que é essa água indo para o ar, porque os amargos também costumam ter grandes quantidades de expectorantes dentro deles, né? Você pega, por exemplo, um boldo, que ele tem esse lado amargo da água e indo para o ar, porque ele tem um lado expectorante, ele tá cheio de elementos ali que também, né, abrem espaço para isso. Então, assim, boldo não é especificamente do Marte ou do Ares ou da Lua, mas ele combina com esse tempo que traz mais equilíbrio, que traz mais harmonia. O boldo ele é maravilhoso para nos lembrar que todos os excessos, um bom chazinho de boldo no dia seguinte, mano, devolve a gente para o equilíbrio, né? E porque ajuda a gente a lidar melhor, né, com os excessos aqui, né? Queria também agradecer Gladimar e a Lúcia, que também estão ali assistindo a gente, conversando com a gente. Beijo, gente. Maravilha. Então, no dia 7 de março, a gente tem Saturno que ingressa, então, né? Saturno que já ingressou, dia 7 de março, em Peixes, e agora é hora de uma reforma íntima, que vai durar aí uns 2 aninhos, né? 2 anos para a gente olhar esse Saturno, ele está de volta no meu lugar de nascimento. Ai, meu Deus, então vamos lá, vamos fazer essa reforma íntima, olhar para essas questões de um Saturno na água, né? De um Saturno naquilo que é espiritualidade. Acho que aqui traz muitas questões de concretude. Eu acho que quando o Saturno entra em peixe, a primeira coisa que é bom chamar ele de a Saturna, né? Então, assim, ele já começa a ser Eu uma adorei. senhora, né? Uma senhora Ô, antiga das senhora, com águas, com certeza, com cabelos de certeza. algas, né? E assim, Pode dizendo, e crer. ela chega dizendo que ela é a senhora do tempo, e ela é velha, e toda a vida que vem está no mundo veio das águas, e que lá é a fonte, a origem, e ela é velha exatamente, né? Porque ela traz essa coisa de fonte, de origem, né? Como diz muito bem a Purnina, né? É a matriz. Né? E então ela traz essa força, essa beleza de que tudo começa numa matriz, né? E Saturno tem esse poder. O Saturno em Peixes também ele fala muito sobre se ter responsabilidades com questões sociais. Então, os próximos 3 anos, né? O Saturno em Peixes traz um olhar muito bonito para a gente se responsabilizar por questões sociais, né? O outro desconhecido na minha vida tem valor, sim, e exige minhas atitudes responsáveis também. Mas é o outro, é desconhecido, não sou eu e nem meus conhecidos. Sim, mas o outro desconhecido implica em responsabilidade social. E o Saturno É, entrando em peixe para os próximos 3 anos, ele traz isso à tona, traz isso à superfície, o que deixa meu coração esperançoso muito feliz, né? De que a gente possa ter um tempo em que o planeta seja estimulado com boas responsabilidades sociais, uma vez a cada 30 anos, quando isso acontece. Quem tem o mas Saturno pelo em peixe no menos. mapa né? Isso. Quem tem o Saturno em peixe no mapa da vida, né, deve estar ali um pouquinho antes dos 30, né, um pouquinho antes dos 60, e é sempre um tempo para a gente olhar e passar por esses portais maravilhosos de acessar a donzela, a mãe e a anciã, acessar as Saturnas, né, aquelas grandes senhoras que são capazes de mudar os poderes conforme a gente está utilizando e atuando no mundo. Quanto mais donzela, a gente usa o poder da coragem para fazer as coisas. Quanto mais mãe, a gente usa o poder do amor para fazer as coisas, do que eu sinto. E quanto mais anciã, mais o poder da sabedoria, porque eu já compreendi o jeito melhor para fazer tudo. A cara de Saturno. É isso aí. Né? Me vem à cabeça também que
um ano da Lua, um ano muito feminino, né? E com esse Saturno em peixes, com essa Saturna, né? É um bom ano para fazer gestações, né, do que se quer. Então, não só, né, uma reforma íntima, mas vai gestando o que você quer, né? E que, de um ponto de vista mais geral, mais comum, quem sabe a gente consegue aí uma gestação de um feminino um pouco mais respeitado, né? Um pouco mais, enfim, vamos lançar isso para o universo, né? E só para assinar como nosso avalista, né, não só na alquimia o Saturno é essa matriz, ou em outras visões também, né, mas só também dando apoio para o que a gente está falando, na Cabala, Saturno é chamado de a grande mãe, é binar, né? É binar, Saturno não é o pai, é a grande mãezona. Então, mais um motivo para tirando a mitologia grega, né, greco-romana, né, para que lembrar que tantas outras mitologias, Saturno é a dona e antiga e primordial mãe Saturna. verdade. Lembrar de binar foi ótimo. Né? E aí, no dia 23, tem um evento que vai mudar a próxima década, não é? Minimamente, que é o Plutão saindo da sua zona de conforto, mas ainda não plenamente, né? Indo para Aquário e trazendo prévias do progresso de novos comportamentos sociais. Quando ele entrar em Aquário, ele vai falar vai começar a mexer a sociedade. Ele passou agora, né, décadas em Capricórnio. E aí, então, a grande pergunta, né, quase 20 anos a gente se perguntando assim, qual é o meu trabalho? Qual o valor do meu trabalho? Será que eu tenho talento para isso? Será que eu não devia fazer outra coisa profissionalmente falando? Né? Qual o sentido e o significado do que eu faço? Né? Eu tenho vocação, tenho talento para quê? Né? Então, e o próprio conceito de trabalho, muitos trabalhos desapareceram nas últimas décadas, muitos tipos de profissões novas apareceram nas últimas décadas. Os Isso. conceitos de trabalho, de autônomo, de CPF, de CNPJ, contratado para produzir, para inserir algo na sociedade, esse foi o tema de todos esses anos de Saturno em Capricórnio. Ele passa lá rapidamente, né, a cada 200 e tantos anos, quase, né, 240 anos, fica lá uns 15, 20 anos, né, e muda. A última vez, há 200 anos atrás, a gente teve períodos muito Plutão, fortes com, né, é. com Plutão passando em Capricórnio, uma revolução industrial, né, e mudando um monte de coisa no Uhum, mundo, 200, 400 anos uhum. antes ainda, né, a questão ligadas aos países colônias e coisas assim. Então, de 200 em 200, né, 40 anos, 50 anos, quase, né, 500 anos atrás, a gente sempre tem essas questões muito fortes, né, do Plutão. Toda vez que ele passa em Capricórnio, ele muda a questão de organização política mundial, ele muda essas questões ligadas às governâncias, as questões ligadas ao trabalho, porque isso é temas de Capricórnio. Né? Agora que ele está entrando em Aquário, os temas que ele vai atuar em mais 10 anos, 15 anos, 20 anos, os próximos temas que ele vai atuar é ciências e formas de grupos, o conceito de família, independente de quem é parente, né? Então essa coisa das É. fraternidades, dos grupos, das turmas, Da né? Dos comunidade. conchavos, isso, Uhum. das famílias do meu ser, né? As famílias que falam a língua do meu ser, então dos amigos, da comunidade, então o Aquário, o Plutão em Aquário, ele começa a trazer perguntas para mudar, a cada 240 anos ele faz isso, agora ele está entrando nesse período de fazer as perguntas que vão mudar a ciência e que vão mudar os agrupamentos, As né? Vão mudar colaborações, né, o processo isso. daquilo que se pode fazer junto e não separado, tem muita coisa interessante e o lado revolucionário também, de querer Tecnológico, revolucionar né? esse lado, né? O jeito de inventar moda, né? Ele vai mudar o jeito de Sim. inventar moda, o jeito da gente pegar um pedaço em forma de losango do meio do tabuleiro do bolo, né? Em vez de cortar certinho, direitinho, tudo, Vai ter né? Ele vai inventar novas tendências, Eu claro. fico pensando no que vai acontecer em termos de transformações tecnológicas também, né? Possivelmente. Muito, né? Dá muito gás, né? Dá muito gás para já o que está rolando, porque já é ele, de certa forma, dizendo olá para isso, mas vai incrementar um colosso, né?
Traz um Sim, incremento. como grandes autores de 240 anos atrás, agora vai começar de novo aquela fantástica ficção científica que depois a Uhum. gente vai passar 200 anos tirando dos livros e que vai virar realidade. Um dia se pensavam que as pessoas iam voar, que as pessoas iam ter computador, que É, iam ter celular, que elas iam falar através de uma caixinha, né, que iam ter tradução simultânea do que o outro está falando, do que eu estou ouvindo e assim por incrível. diante Pois e é, tal. isso tudo era um sonho bem abstrato, não é? Poder Eu chegar em falo que casa e dizer: "Alexia", né, dizer, é, né: "Faz isso, né, Bixby", isso né, era Cortana, coisa né, do "Toca Diário música, de muda as Bordo, músicas". Diário Estelar, Exatamente. não é? Nossa, Na isso minha era geração, então, Enterprise total. total, total. Computador, luzes, por favor. Pois é. Então, assim, a gente já conseguiu tudo isso, né? Vai conseguir mais um tantão. Essa que é, vai ter um monte de gente fomentando, né? Se vai efetivamente botar para fazer de cara, não sei nesses 200 anos, mas vai incrementar muita coisa daquilo que já se alavancou. E para o Brasil, Sam, como é que você vê esse ingresso de Ares aí que pega a nossa querida Casa 2, né? É uma nova etapa de ganhos, de procurar recursos. Como é que a gente fica? Então, o Brasil ele tem essa passagem de peixes para Áries, no mapa do Brasil acontece na casa 2, né, então toda vez que o sol está passando por ali, estimula, essa é uma época do ano de estimular para onde vão ser as contas, para onde vão o dinheiro, para onde, né, vão dizer que vão o dinheiro e o dinheiro às vezes vai para outro lugar, então, né, todas essas questões ligadas com o dinheiro e com os recursos, porque a casa 2 fala de dinheiro, mas ela fala de todos os recursos, né, então tudo Uhum. aquilo que eu preciso para colocar em prática. Então, os recursos humanos, onde é que estão os sábios, os engenheiros, o pessoal inteligente, né? Aonde está o pessoal que tem tempo? Onde é que está o pessoal que tem as ideias? Onde é que está, né? Inclusive, claro, o dinheiro. Então, mas quem tem habilidade técnica, quem é que vai ser contratado? Então, tudo isso tem a ver com a Casa 2, todos os recursos, né? No Brasil, a gente tem sempre uma questão ali, porque no mapa do Brasil, Plutão está nessa área, né? Então, sempre É, tem uma sensação de que quando a gente começa uma organização, né, alguma coisa acontece que a gente tem que mudar aquilo que foi originalmente proposto, né? Então as organizações do Brasil sempre veem com vale surpresa para ser descontado, né? Sempre tem com aquelas caixinhas que, né, que antigamente tinha que dava corda e fazia tananana, daqui a pouco pá, pulava um palhaço lá de dentro, uma cabeça, né, levava um susto. Então, oficialmente o Brasil ele nasceu, né, eternamente com essa susto que a gente leva de vez em quando a gente pensa nos recursos brasileiros. Isso quer dizer duas coisas. Primeiro, que é um tempo da gente ter mais recursos no Brasil. Que legal, todo mundo vai passar por um momento de rever as questões ligadas ao dinheiro. É importante lembrar que é sempre nessa época do ano em que o sol passa por cima da casa 2 no Brasil, que todo mundo tem que fazer imposto de renda, né? é É isso incrível. mesmo. Né? O imposto É de isso renda no aí. Brasil passa pelo sol na casa 2. Tadã! É bem Isso. óbvio isso, né? E aí é a hora também de pular o pá, o palhaço, e a malha fina, e o leão, e o que for, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado, pois essa é a época em que é estimulado um olhar atento a tudo que foi feito, né? É quando no mapa do Brasil, né, o Brasil olha para os brasileiros e pergunta quanto é que você ganhou, né? Como é que você vai me contar o que você ganhou, né? Você tem que me dizer, né? Esses dias estava me mostrando um amigo nosso estava mostrando um meme para gente, né? E o meme dizia que o imposto de renda leva para a gente e dizia: você tem que calcular para me dizer quanto é que você está me devendo, né? Não, você está devendo para mim, mas você calcula. E se você calcular errado, eu sei, mas eu não vou calcular. Quem calcula é você, né? Então tem um pouco dessa energia, né, que está sendo cobrado. Isso é e as curas que vão acontecendo, porque no mapa do Brasil também passa por cima de Quirón em Ares, né? Tudo isso dentro da casa 2. Então, o que, que eu acho que esse tempo agora para o Brasil? Tempo para olhar para a vida financeira de cada um. Vão fazer as contas todos nós, de como a gente vai ganhar, de quanto a gente vai gastar, e Isso aí. separa para as surpresas, porque somos brasileiros, sempre teremos surpresas financeiras, faz parte do mapa do nosso Brasil, né, que todo mundo que está no Brasil, né, inclusive turistas e Passem estrangeiros no por Brasil, momentos de sempre, susto. no É. financeiro, esse lugar cria surpresas, e com o sol passando ali, vai estimular isso. Muito bem, aí vem a turminha que já estava, continua, não tem grande novidade, né? A Lilith está lá em Leão, então continua aí demandando, né, esse exercício
de trazer um feminino mais empoderado, um feminino com voz, né, tentando falar um pouco mais sobre si. A gente vai continuar tendo a cabeça do dragão e a cauda, né, no eixo touro-escorpião. Aí já pus a Vênus aqui também, né, porque a Vênus está indo exatamente para essa região de touro, onde ela vai acabar, ao longo desse ano, se encontrando com Urano. Daí a gente vai ter as taurinices, as teimosias, né, os confortos, aquele lugar do ai, estou com preguiça, não explico mais, como disse o Sam muito bem, agora eu não explico mais. Eu adorei isso, né? Quando chegar lá na frente, quando Mercúrio junto, ai, não quero mais falar sobre o assunto. Né? E a cauda. E aí, só lembrando que as taurinices tem a ver com o tema do próximo astrologano, que a gente vai aprofundar nisso. Quando é a data mesmo, Fê? Lembra pra gente. 16 de abril, às 19h30, domingo. Nos encontraremos aqui para falar de touro. Esse mês a gente está dando beijo nos arianos, eu tenho, né, tios e parentes, e pro mês que vem, beijo nos taurinos. Muitos beijos para os arianos, tem vários arianos queridos, que se sintam todos realmente parabenizados antecipadamente, assim como os piscianos que estão terminando de percurso, também tem um bocado deles. E aí Netuno está lá em Peixes, né? Esse é outro que vocês vão continuar vendo, Netuno dizendo, gente, tenham fé, gente, acreditem, gente, pensa que é possível, né? No melhor de tudo, façam arte, cantem contos, cantem música, escrevam, façam alguma coisa bem legal. Então, quando a Lua estava na 7ª casa e Júpiter alinhado com Marte, aconteceu o alvorecer da Era de Aquário, em toda a sua colorida, fantástica, invertida e vertiginosa glória, atemorizando os conservadores. Linda Goodman, astróloga. Adoro essa mulher. Queridos, eu acho que a gente está chegando aqui no nosso grande finale. Então, nesse grande finale, a gente agradece a presença de cada um de vocês que está aí do outro lado. Brigadão. Né, que estejamos aqui todos juntos no domingo de abril, dia 16 de abril de 2023, 19h30, e que a gente possa bater esse papão gostoso, tranquilo, né, que a gente tem batido aqui no Astrologando, trazendo aquilo que é lá na frente de touro. Beleza? Um beijo em cada um de vocês, muito obrigada por hoje. Bom descanso para todos, boa semana e bom ano novo astrológico. Feliz ano novo astrológico. Beijo para todo mundo, obrigada. Feliz ano novo.